Pessoal, o alinhamento que eu quero fazer com vocês é relacionado às redes sociais. Quem não aparece nas redes sociais não existe. Vocês já começaram a divulgar um pouco mais do trabalho de vocês, só que tem algumas coisas que nós precisamos alinhar, e eu vou falar isso aqui voltando um pouco do início, para que vocês possam entender a real dimensão que são as redes sociais. Existem profissionais aqui na cidade que você conhece, são profissionais já 40 mais, 50 mais, 60 mais, que o público deles, a clientela deles diminuiu massivamente porque eles não têm redes sociais. Eles não aparecem. Então, assim, lógico, a geração antiga continua cortando com eles, mas as gerações de diante, como são movidas pelas redes sociais, eles são mais acostumados aqui a se sentir confortáveis com aquilo que eles estão vendo, né? E uma coisa que eu aprendi com as redes sociais é que você não precisa ser bom. Você não precisa ser bom. Sabe por quê? Porque quando eu comecei, meu corte era horrível. Meu corte era horrível. Horrível, horrível. Eu vacilei, eu era pra ter colocado a foto aqui. Meu corte era horrível. Mas eu postava. Sabe o gatilho que gerava na minha cabeça? Eu tô postando. Quando eu postava, eu começava a ver o que eu precisava melhorar. E eu começava a me motivar mais, cada vez mais, a melhorar aquele corte. E os processos que eu fui vivendo, eu não fui parando de postar. Existiam alguns ciclos que eu não postava. Realmente eu não postava mais por imaturidade, não era correria. Hoje é mais correria. Que eu esqueço de postar algumas coisas, esqueço de postar corte. Mas isso aqui é para que vocês possam entender que você não precisa ser bom. O que as pessoas precisam sentir em vocês é confiança. E as pessoas precisam ver que vocês estão postando todos os dias. Porque as pessoas que acompanham vocês, elas não vão ver a diferença do primeiro para o segundo corte, mas do primeiro corte que você postou, porque você está postando atualmente, elas vão ver a diferença. Elas vão sentir confiança em vocês. Estão entendendo? É... Agora não é mais algo que você simplesmente só posta. As redes sociais hoje são tomadas, o Instagram mudou o algoritmo, então quem posta mais vai aparecer mais. Seja no Story, seja no Instagram, seja no Feed, seja no Reels. Quem posta mais aparece mais, certo? E aqui, aí volta a questão do você não precisa ser bom, porque aí existe toda a metodologia que eu já ouvi falar muito, e para mim essa é a referência master do que representa isso. Não estou querendo dizer que é certo isso. Lembrem do fio da meada que eu expliquei no início, que quando eu postava, eu sabia que eu não era bom, mas eu postava. E eu sempre buscava melhoria e acelerar esse processo. A gente não precisa ser bom para iniciar, mas a gente precisa melhorar o nosso processo. A gente não pode estagnar. A gente não pode ter um corte 4 e um Instagram nota 10. Se em 6 meses eu passo de um corte 4 para um corte 7 e meu Instagram continua 10, é melhor ainda. A gente vê aqui, vocês, Neguinho e Ednei, já vê com mais frequência, os alunos que saíram aqui do salão e à medida que eles começaram a postar e começaram a crescer. Começaram a crescer. Porque não tem como você não postar e você não crescer. Não tem como você não postar. Não tem como você postar e não crescer. Não tem como. Não tem como. E aí gera aquele impacto. Rapaz, esse menino começou aqui, não tem um ano, desenrolou, cresceu. Isso aí é algo que a gente fica surpreso aqui. Legal. E é esse impacto que eu quero que as pessoas tenham com vocês. A parte da barbearia ser minha é para fornecer tudo para vocês e também para chamar clientes, para crescer o modelo de negócio e outra.
eu estou trabalhando mais agora no estratégico do que no operacional. O Aloysio, o que é o estratégico? O estratégico é tudo que vai envolver para trazer mais clientes para a barbearia. E essa é a minha responsabilidade e o meu dever. Minha responsabilidade e o meu dever com vocês. O que vocês devem fazer? Postar cada vez mais para que mais pessoas consigam entender que vocês têm autoridade, porque assim, eu vejo que vocês estão aptos hoje para cortar qualquer cabelo. Porque eu tô aqui com vocês todos os dias e eu tô vendo a evolução de vocês. E eu sou isso aqui, ó. Toda essa massa de pessoas precisa saber disso. Uma boa parte dos clientes aqui já começaram a entender? Começaram. Quando eu não estou mais aqui, alguns clientes eles já estão começando a migrar para vocês. Top. Legal, não tenho o que dizer. Mas agora a gente precisa alcançar uma nova leva de clientes. E o que é que acontece? Eu tenho 4.000 seguidores. Eu alcanço X. Neguinho tem 600. Y. Ednei, Z. Júlio, A. Os meus 4.000 seguidores não quer dizer que são os 600 seguidores de Neguinho mais 3.400 mil. Ou 800 de Ednei e 3.200 mil. São pessoas totalmente diferentes que vocês precisam alcançar. E com isso, todos os dias vocês estão vendo. Porque quando vocês veem um Reels, que tem mais de 100 mil visualizações, muitos comentários, psicologicamente, aquela pessoa se torna uma referência para você. Porque a quantidade massiva de pessoas que curtiram e que comprovaram o trabalho dela gera autoridade na cabeça de vocês. Todos os dias vocês estão vendo inovação. Todos os dias vocês veem algo diferente que as pessoas estão fazendo Reels para captar clientes. E essas pessoas, elas estão em crescimento e cada vez mais prospectando clientes. E aí o que é que está acontecendo? Vocês não estão investindo muito nessa parte. E quem é que se beneficia? Vocês. Quer dizer que quando vocês se tornam referência na barbearia, vocês cada vez mais se tornam referência na barbearia, quem é que vai se beneficiar? Eu estou aqui para direcionar vocês para que vocês possam crescer cada vez mais. Meu trabalho aqui é esse. Fazer com que vocês cada vez mais cresçam. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Vocês já evoluíram bastante. Agora sim. A gente pode evoluir, mas vamos dizer que nós podemos evoluir 5 anos em um. Gente, se vocês começarem a apostar e vocês já alcançarem um formato, para que um formato de Reels, um formato de postagem que as pessoas cada vez mais se interessem, isso pode mudar em 6 meses. Mas precisa acontecer. Se vocês forem ver as postagens que eu tenho hoje, lógico, comecei a postar um pouco mais coisas de família. Mas eu tô no TikTok, tô no Kawaii, agora eu fui pro YouTube e eu tenho 369 postagens. 369. Eu vou chutar por baixo que dessas 369, 250 são da barbearia. Talvez isso seja um dos pontos que me torne uma referência hoje da barbearia em Baraúna. Talvez seja um dos pontos. Não estou dizendo que é o principal, mas uma leva de coisas me ajuda a fazer isso. E eu não quero só que as pessoas cheguem aqui na barbearia por mim, eu quero que cheguem por vocês também. Hoje eu tenho um seguidor da Argentina. Hoje eu tenho um seguidor Portugal, hoje eu tenho um seguidor dos Estados Unidos, eu tenho um seguidor de São Paulo, eu tenho um seguidor do Ceará, tenho um seguidor da Bahia, tenho um seguidor de vários outros lugares. Porque eu aqui em Baraúna, eu consegui alcançar essas pessoas.
E para vocês verem, para essas pessoas eu sou referência. Aqui em Baraúna, no interior do Rio Grande do Norte. No interior. Para essas pessoas eu tenho algo que faz com que elas sintam que possam crescer. Se vocês pararem, um exemplo simples. Eu comecei a postar transformação de criança. Foi? Vocês viram a quantidade de crianças que começou a aparecer aqui pra gente fazer transformação? Não foi de outros lugares, foi daqui do Baraúna. Coisa simples. Mas que eu comecei a fazer. Comecei a investir um pouco mais nessa área. Dá muito retorno, gera muito impacto. Até mesmo na transformação do senhorzinho. Naquele vídeo que eu fiz da criança, que viralizou no Instagram, deu 700 mil visualizações, eu contei 15 mães ao redor do Brasil que elas falaram comigo perguntando onde era a minha barbearia. Hoje no TikTok nem se fala a quantidade de pessoas que perguntam onde é o meu salão. Para essas pessoas eu me tornei uma referência. Porque quando elas abrem meu perfil, elas veem lá 700 mil seguidores, 20 mil seguidores, 15 visualizações, 15 mil, 20 e pouco. Esse menino tem alguma coisa diferente. Não tô falando isso aqui para me vangloriar. Tô dizendo que essas pessoas, o que eu penso quando eu abro o Instagram de um barbeiro e eu vejo lá a quantidade grande de pessoas. Rapaz, ele tem autoridade. Agora vocês viram que, tipo assim, eu precisei postar 350 postagens para um vídeo meu começar a viralizar. Vai ter gente que com 4 vídeos vai bater. E vai do desenvolvimento pessoal de cada um. Vai o que a gente chama, né? A veia, né? Quando pega na veia, tchau. Assim, todo mundo vai se beneficiar. Não é um negócio que eu vou me beneficiar, eu sozinho. Não é um negócio que só vocês. Todo mundo vai se beneficiar. Então por que eu não investir nisso? Se fosse algo absurdo, se fosse algo de outro mundo, eu ficaria até calado. Não envolveria, não traria nem para cá. Mas hoje nós precisamos fazer isso. Eu garanto a vocês que nesse ritmo e nessa frequência, em 6 meses, nós somos outra pessoa, nós somos outra barbearia e com muito mais clientes e muito mais coisas que a gente possa oferecer. Beleza?